pessoal, sejam bem-vindos a uma aula aqui no Papa Concursos. Hoje com esta prof diferente, talvez para ti, né? Um rosto novo. Então, antes de mais nada, muito prazer e seja bem-vindo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as leis que protegem a pessoa com deficiência. Então, conversar aí sobre a estrutura normativa e um certo olhar histórico, uma retrospectiva breve, os fundamentos que asseguram os direitos da pessoa com deficiência e olhar especificamente para aquelas leis, então, que mais caem nos concursos, fazendo uma busca pelos sites, pelas provas, a gente vê um índice de cobrança específico em algumas disciplinas e com relação a alguns artigos especificamente. Então, a nossa função aqui é trabalhar e esgotar as disciplinas, mas te orientar o teu estudo no sentido daquilo que tem uma incidência maior em prova, né? Então, antes de mais nada, te dizer que esse é um curso completo, é um curso que visa te trazer segurança nessa disciplina, né, nos estatutos especificamente. Se você é aluno aqui Papas, talvez tenha tido alguma das outras disciplinas comigo. A gente vai trabalhar juntos aqui todos os estatutos, portanto, vamos trabalhar o Estatuto da Pessoa com Deficiência neste momento, mas também trabalhamos juntos aqui Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente, além do direito do consumidor, que talvez tu tenhas aqui comigo também. Tá, gente? Assim, a minha formação, a minha área de pesquisa, a minha experiência docente aqui para cursinho, de uma forma geral, eu quero te tranquilizar que a minha formação, ela sempre trouxe, desde a graduação, eu sempre construí um currículo sobre o viés de valorização dos direitos humanos, a minha pesquisa, e compreensão dos direitos fundamentais. Ao longo da minha vida, da trajetória acadêmica, eu fui me debruçando sobre alguns assuntos específicos, tenho uma formação voltada ao direito do consumidor, à área dos direitos fundamentais, vida, dignidade, saúde especificamente, mas compreendendo que a nossa estrutura normativa e o atual estado, a sociedade que nós estamos hoje vivenciando, né, esse modelo social vivenciado, amolda o novo ou o neo, né, depende do autor que tu vais utilizar, constitucionalismo. Então, nós temos uma transferência, na verdade, alguns professores chamam de reformulação, outros chamam de evolução, né, reconfiguração. Então, depende aí do autor, da visão que ele tenha, desse cenário do direito constitucional e da importância da valorização dos direitos humanos para com as leis infraconstitucionais. Então, nós temos um empoderamento pela estrutura do ordenamento jurídico brasileiro com relação aos valores dos direitos humanos e as próprias normas que venham gradativamente sendo incorporadas, seja nas interpretações jurisprudenciais, seja na atuação do legislador que precisa se adequar a essa nova estrutura de Estado. E quando eu falo nova estrutura, pode soar estranho, porque nós convivemos desde 88 com a Constituição Federal, promulgada do Estado Democrático de Direito, mas aqui nós colocando um parêntese para você, com o objetivo de te lançar um pano de fundo. Por que da importância? Por que você acha que os estatutos vêm sendo cobrados cada vez mais nos concursos públicos? Essa valorização das políticas públicas e das ações afirmativas voltadas a essas populações consideradas vulneráveis ou hipervulneráveis, no caso dos idosos, das crianças e dos adolescentes e da pessoa com deficiência. Então, veja, nós vivíamos um tempo de modernidade, de valores calcados ainda, né, nos ideais iluministas e no racionalismo jurídico. A ideia pragmática da norma como algo estático, né? A interpretação mais analítica. Com a superação da modernidade e introdução da pós-modernidade, e aí você pode encontrar vários autores conversando sobre essa pós-modernidade, ou sociedade contemporânea, sociedade da informação, sociedade informacional, sociedade de consumo. Nós temos N autores conversando, sociólogos e operadores do direito que conceituam e trazem novas perspectivas sobre esse momento atual. Em regra, com a pós-modernidade, nós temos então a
tentativa do ordenamento nacional de apropriar-se dos direitos internacional, sobretudo dos direitos humanos, e efetivá-los. Então, quando você vê que cada vez mais os estatutos estão sendo cobrados nas provas, quando você vê o estatuto da PCD caindo direto em prova, você vai pensar, ok, o Estado Democrático de Direito visa salvaguardar sobretudo os direitos fundamentais, mas isso tem um porquê. Sobretudo porque hoje vivenciamos esse período de introdução e incorporação dos direitos humanos. Perdão. Então chamamos de novo o neoconstitucionalismo, que traz reflexos para todos os ramos do direito. Nós temos que ter desde as compreensões, por exemplo, aí você advogado atuante ou você estudando nesse momento o processo civil, né? É importantíssimo a construção das teses na sua petição, a arguição dos fatos que seja contundente com as normas. Aqui hoje correspondem também a uma resposta, né, do direito internacional que está sendo gradativamente incorporado e valorizado a título de efetivação dos direitos humanos, ok? Então esse é um movimento de incorporação em que se tem objetivamente uma ressalva, um carinho maior pelos direitos fundamentais e pela aplicação ou segurança desses direitos quando nós estamos analisando o caso concreto. Aí a gente vai para a ideia, né? Tem várias correntes por aí, a corrente da minha dissertação, enfim, que eu me filio é a hermenêutica, portanto a integridade, a coerência da decisão, que devem partir da historicidade, da interpretação normativa, são o fundamento, por exemplo, para o fato dos estatutos estarem sendo incorporados aí, tá? Então, justificando, né? Tu tens percebido que cada vez mais, você tem observado nos editais a previsão dos estatutos. É claro, vivemos num Estado democrático de direito, assegurando direitos fundamentais, individuais, sociais. Então, é importantíssimo que você compreenda que este momento, mais do que nunca, nós vivenciamos a valorização dos direitos fundamentais e a incorporação pelos demais ramos do direito. Então, é sim importantíssimo o estudo sobre quaisquer desses estatutos, sobretudo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é recentíssimo, é uma lei muito jovem, gente, é uma lei agora de 2015. Então, é claro, nós vamos estudar aqui quais foram as leis que subsidiaram ou fundamentaram o Estatuto, mas esta composição normativa que assegura um conjunto de direitos e garantias promovendo a inclusão é agora, de ontem, né? De 2015, é muito recente, tá bom? Então, portanto, tem uma incidência grande em prova e vira e mexe aí, ó, está sendo atualizada. E ela, por si mesma, fez com que vários outros institutos normativos fossem atualizados. Então, isso é muito importante, tá? A título da gente conseguir compreender terminologia, conceito, que você vai ver aí em várias questões, várias leis ainda falando pessoa portadora de deficiência, isso já não existe mais a partir da ideia do estatuto. Todo conceito que trouxer uma conotação mais discriminatória, né, portadora de necessidades especiais, portadora de uma deficiência, foram conceitos, terminologias consideradas equivocadas. As pessoas não portam uma deficiência, elas são deficientes, né? Não é algo que você carregue, é algo que faz parte de quem você é enquanto sujeito de direito. Então, são reformulações, reconfigurações importantíssimas para tu responder a tua questão. E essa fala introdutória é para que tu entenda que nesse momento estamos vivendo um cenário de reconfiguração, sim, onde há uma importante função para o direito constitucional, sobretudo sobre os demais ramos do direito. Ok, pessoal? Então, vai continuar caindo estatuto na prova? Vai continuar caindo. Certo, meu povo? Essa introdução, então, é para você que está aí, né, pensando o que eu vou gastar meu tempo assistindo essa porra dessa aula, né? Então, para a gente agarrar uma intimidade, para eu fazer com que tu tenhas certeza de que é uma aula importante, porque vai cair, sim, em muitos concursos, dos mais variados níveis de complexidade, vão continuar cobrando estatutos. Certo? Bueno, feita este parêntese inicial, gostaria de começar
me apresentando também para ti, né, antes de cair de cabeça nas legislações especificamente, uma fala rapidinho, até porque daqui a pouco tu já assistiu o Estatuto, já assistiu o CDC, né, a gente já estamos íntimos, e não há necessidade de uma fala muito extensa, mas a título assim de que você compreenda o porquê deveria confiar nessa criatura aí para falar comigo sobre o Estatuto, tá bom? Então, names, tá aí no teu materialzinho, Jéssica L, Jéssica com G, tá, filhote. Então, para me achar, tá errado assim mesmo, vai procurando aí que vai achar meu cabeção. Cuidado com o e-mail que tem um pontinho ali, que eu já fui muito achovalhada, que às vezes o pessoal na rapidão digita, né? Porque no Instagram é @JessicaL, mas o e-mail tem um pontinho, jessica.l, tá? E ó, já aproveitando para falar de Instagram, Face, e-mail, gente, nosso canal de comunicação é esse aqui, ó, tá? Você tá aí, tô aqui, tem esse quadrinho aí que não tá nos separando nesse momento, e eu não tenho como ver a tua cara de tédio aí do outro lado. Eu não tenho como ver a tua cara de quem não entendeu, a cara de quem não tá gostando da aula, a cara de quem não tá achando que tem coerência o que eu estou falando. Então, já que este é o nosso canal de comunicação, eu peço, por gentileza, que tu se utilize e-mail, Face, WhatsApp, Instagram, é esse nomezinho aqui mesmo, tu digita lá, tu vai achar meu cabeção e manda a tua dúvida, tá? Não leva a dúvida para a tua prova. O feio é errar depois lá na prova e vir me dizer, pá, professora, puxa vida, né? Não lembrei daquele trem lá, era fácil pra caramba. Tudo aqui é fácil pra caramba, filho. Deixa o difícil lá para direito administrativo, direito constitucional, né? Para ver lá as dificuldades que vocês vão ter em outras disciplinas, porque aqui vocês não vão ter dificuldades, aqui vocês vão achar tudo muito fácil. O grande problema dos estatutos é quando a banca tenta complicar a nossa vida. E aí faz questão podre, tá? Hoje a gente vai conversar sobre algumas questões podres que caíram aí nos concursos pela vida fora recentemente. A gente vai sentar um pauzinho um pouquinho numa banquinha específica, que me tirou do sério recentemente, né? E vamos observar que as bancas, elas tentam, por vezes, fazer com que as legislações se conversem. Ah, é direito constitucional misturado com estatuto, é a lei que vigia, revogada, misturada com o estatuto atual, fazem uma saladinha para tentar confundir, né? O aluno que está ali, ansioso, correndo contra o tempo, e às vezes acaba fazendo cagada, tá? Com perdão da palavra. Pessoal, falando em perdão da palavra, uma coisa interessante também é a minha origem, vocabulário, sotaque e falta de plural em conjugação no tu, tá? Vamos justificar. Eu sou do interior aqui do Rio Grande do Sul, tá bom? A minha formação é formada em Direito, especialista em Direito Constitucional, especialista em Direito do Consumidor, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, coração do Rio Grande, e, mais do que isso, nascida numa cidade de 16 mil habitantes, uma localidade de 200. Então, o meu vocabulário é meio grosso mesmo, tá? Então, vou fazer umas piadinhas que vocês vão ver que é focada na grossura, para vocês lembrarem, exemplos que são bestas para vocês gravarem. E por vezes não usarei tu vais, tá? Porque tu vai mesmo sentar essa bunda e estudar estatuto, porque vai cair na tua prova, tá bom? Então o vocabulário por vezes vai ser esse, já te peço desculpa. Cuidado com o filhote, o sobrinho, o netinho que está aí na sala, porque por vezes vai ter o vocabulário meio grosso mesmo, tá bom? Mas de praxe é só ironia, a mesma coisa leve. Certo, gente? Feito esse falar um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, mas mais do que isso, né? Eu atuo, gente, então, como advogada na área do direito civil, mas constitucional também, né? Também ligamos aí o direito consumidor, claro, o direito de família também, te aproprio um pouquinho do ECA, né? Mas, sobretudo, desde a minha formação, desde a primeira especialização, eu já comecei dando aula para cursinho para concurso público. Então, na verdade, é uma trajetória de anos e desde o início as leis que me foram passadas inicialmente já foram os estatutos. Porque são leis que partem do pressuposto que não são leis importantes, porque é a efetivação de direitos fundamentais. Então, o importante mesmo é o prof de constitucional, né? Não é nós aqui. Nós aqui é legislação esparsa, nós aqui não tem importância. E no teu concurso, não é? 4, 3, 5 questões de estatuto? Filhote. Graduação, eu sempre faço uma enquete, né? A última palestra que
que eu dei aqui na Universidade Luterana, aqui no Rio Grande do Sul, na UBRA, eu perguntei para o pessoal, quantos de vocês aqui teve algum dos estatutos como matéria optativa ou matéria realmente inscrita na grade, né, obrigatória? Gente, 1 ou 2 levantaram que ECA era optativo. Uma tinha tido o Estatuto do Idoso em outro curso. Então, assim, não cai estatuto na graduação, não é cobrado, não é ensinado, não é passado para o aluno. Na UAB pede ECA, né? Cai ECA, como você quiser, preferir. Cai na ordem. E nós ainda temos uma tradição de que são disciplinas irrelevantes, são disciplinas que qualquer um estuda. Só que toma cuidado com relação a essas disciplinas que qualquer um estuda, que são ainda, né, pouco observadas desde a nossa formação, porque elas sim têm ocupado cada vez mais um cenário aí das provas e concurso. Tá, gente? Então é um puxãozinho de orelha sim, né? Os cursos os quais nós estamos aí formando egressos e bacharéis em Direito a todo tempo. Também vários outros cursos das Ciências Sociais em geral, pensar um pouquinho sobre Estatuto de Inclusão, né? Inclusão, pessoa com deficiência, a população negra, o idoso mesmo, para que não seja rechaçado do mercado de trabalho. Então, são vários reflexos na sociedade, ok? Então, te tranquilizo com relação à minha formação e o empoderamento que eu tenho com relação a essas disciplinas. São minha área de pesquisa há algum tempo, então me sinto confortável em te chamar a atenção com relação a alguns pontos aqui que precisam ser lembrados, ressaltados para que tu carregue estes pontos para a tua prova. Fechou, meu bom? Então, toma cuidado, tá? Especialmente assim, se você está estudando sozinho há muito tempo e pesquisando materiais de estatuto aí no YouTube, no Google, né? Cuida, tá? Cuida mesmo. Eu sei que alguns já observaram na literalidade normativa que é um texto de lei muito fácil. Você vai abrir o texto de lei, vai estar lá, é o objetivo do estatuto, que tem a finalidade de... Aí no artigo 3º, esse é o artigo 1º, artigo 2º. Aí vem o artigo 3º, os conceitos. Conceito de pessoa com deficiência, conceito de acessibilidade, conceito de desenho universal, um abaixo do outro, né? Então é autoexplicativa a lei. Você vai pensar, bom, eu sento, faço um schema aqui no sul, né? Ou pego uma breja e até com breja eu entendo essa letra de lei. Só que toma cuidado, pessoal, toma cuidado porque tem alguns pontos aqui que a banca pode tentar te confundir e acabar conseguindo. E o outro ponto que eu tenho para ressaltar é com relação às aulas e videoaulas que já estão online e que você vai aí por vezes complementar o seu estudo com essas aulas. Toma cuidado, os estatutos, sobretudo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso também foi recentemente alterado, o ECA nem se fala, né? Toda hora estão mexendo. Então, as legislações estatutárias que nós falamos de proteção às populações vulneráveis aqui mencionadas, são constantemente atualizados. Então, por favor, toma cuidado com o material que tu está utilizando aí para fazer o teu estudo, para complementar as aulas, por exemplo, ou que tu já utilizaste em outro concurso, né? Então, eu sempre digo para o aluno, toma cuidado, confere se a lei está atualizada, se aquela aula está atualizada, tá bom? Essa aqui eu te garanto que está atualizada. A gente está constantemente de olho aí nas formulações e reformulações normativas. Certo, povo? Então, tomar cuidado. Tem aula aí de professor aí que ainda está falando pessoa portadora da deficiência. Tá? Não conheço ninguém, não. Eu só vejo que os alunos estão ainda não compreenderam nem o conceito, o novo conceito da lei que a gente vai trabalhar hoje. E olha que tem, ó, um monte de aula obsoleta. Aí você vai, olha lá, a data da aula é pós-estatuto de 2015. Mas o prof não é empoderado nesta área, tecnicamente, pessoal. Pode ser um baita prof em outra área, mas nessa área não é um estudioso, tá? É como se eu fosse lecionar aí direito tributário. Eu ia sentar no meio fio e ia chorar compulsivamente. Tá bom? Nós temos áreas de atuação e estudo. A minha área são os direitos fundamentais, desde sempre. Então, é claro que permaneço me atualizando, tá? Então, toma cuidado. Às vezes, não adianta tu ir lá e olhar só a data da aula, tá? Acontece, dá problema. Tá bom? Dito tudo isso, são recadinhos do meu coração para vocês, para que não haja depois uma falta de comunicação, falta de orientação nessas disposições iniciais, assim. Vamos manter já
essa formatação. Ficou com dúvida? Não entendeu? Não está gostando? Está com cara de tédio? Manda uma mensagenzinha para mim. Professora, eu acho que assim, foi mal formulado. A estrutura aqui, ou a senhora não colocou direito, Bem direto mesmo, como a gente tem que agarrar a intimidade, tá, pessoal? Se sintam bem-vindos, acolhidos e com total liberdade para que nós possamos conversar, tá bom? Porque eu digo em toda aula de estatuto, o meu objetivo é que tu gabarite. E não é tu gabarites, tá? Vai te acostumando. Tu gabarite, filho, porque tem que gabaritar estatuto. Eu não quero e não admito menos, tá? Aluno papa vai gabaritar estatuto, então deixa para errar a porra da questão que é difícil. Fechou, meu bom? Então tá. Inicialmente, o que eu quero falar para vocês? Vocês vão ter um sumário de um conteúdo programático do que nós vamos trabalhar em estatuto da PCD. Primeiro, né? O que é PCD? Pessoa com deficiência. Então, eu vou falar só PCD, porque tu tem que internalizar já nessa cachola que não existe portador, tá? Quem importa é portador, importa o quê? Muamba. Pessoa com deficiência. Ok? Não existe portador de deficiência, não existe necessidades especiais. Todas essas firulas, acabou, caiu por terra, Estatuto 2015, tá? Pessoa com deficiência, Estatuto aqui, ó, é lei de 2015. Jéssica, mas tem vários institutos que tu apresenta aí nesse cronograma que tá falando portador. O estatuto ele não revoga, pessoal. Pensa lá comigo. Volta para a tua lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lembra dessa aula? Que delícia, né? As antinomias. Pessoal, aqui tu vai ter uma antinomia aparente. Na verdade, os 3 critérios, cronológico, hierárquico, específico ou especial, para resolver qual é a norma que eu vou aplicar no caso concreto, vão ser suficientes para sanar todo e qualquer conflito que vocês possam observar aqui, tá? As leis que vocês olharem e tiver ali portador, é porque a lei é prévia ao estatuto. E o estatuto não fez revogar leis. Algumas ele revogou. Outras ele complementa. E é por isso que eu coloquei aqui já no teu material, no teu slide, o conteúdo programático de PCD, que é para a gente olhar com calma para essas leis. Nós vamos trabalhar uma a uma naquilo que o estatuto modifica e naquilo que o estatuto revoga. Mas toma cuidado, porque, por exemplo, a Constituição Federal fala portador de deficiência, certo? O Estatuto não revoga a norma hierarquicamente superior, vai lá na Constituição e revogou, não fez isso, ok? Então, lá continuou sendo portador. Mas eu quero que, para a tua questão, e eu já vi questão assim, hein? Quando eu estou falando é porque eu já vi a questão formulada em concurso. A questão perguntar para o aluno assim, ó, a lei protetora aos direitos, não, pede a titulação da lei, é mais boba ainda. De acordo com, não coloquei a questão aqui, não. De acordo com a Lei 13.146 de 2015, a nova denominação ou definição para as pessoas que apresentam alguma deficiência é. Aí coloca lá uma assertiva abaixo da outra. Letra A, portador de necessidades especiais. Letra B, portador de deficiência. Letra C, deficiente. Qual vai ser a tua resposta? Jéssica, não tem uma letra D que coloque aí pessoa com deficiência? Não tem. Putz, e agora eu marco o quê? Tu vai lembrar o seguinte, Félix. Tu vai lembrar que quanto mais firula, mais preconceito. Fechou? Então tu vai marcar o quê? Deficiente. Tamo junto? Então não é mais necessidade, não tá portando nada nas costas, é pessoa com deficiência. Não tem essa alternativa, tu vai marcar deficiente.
Fechou? Fechou. Então tá, tamo junto. Ai, mas eu não sei o que eu assisti. Não existe mais. E aí, voltando a essa ideia das antinomias, gente, vamos voltar aqui pro primeiro, alguns desses institutos normativos que nós vamos trabalhar junto, mantém a palavrinha portador, ok? Nós vamos aqui para o entendimento pós 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, superar a ideia, fechou? Porque nós vamos trabalhar o conceito de PCD, que é completamente novo. Então, tudo vai ser reformulado. Qual é a lógica de estrutura das nossas aulas e por que eu escolhi começar dessa forma? Como vocês podem observar no conteúdo programático, nós vamos visualizar, vamos trabalhar juntos várias leis que mencionam sobre direitos da pessoa com deficiência. Mas, como aqui, coloquei em negrito para vocês, nós vamos começar pelo Estatuto. Jéssica, por que desta lógica? O Estatuto hoje, a título de compreensão normativa de todos os direitos e garantias a serem efetivados a nível de efetivação constitucional, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a Lei 13.146 de 2015. Fechou? Então, meu bom, nós vamos iniciar por ela. Nós vamos iniciar pela lei. Por quê? Porque ela trouxe o arcabouço normativo de proteção aos direitos e garantias da pessoa com deficiência. Ela reformulou principalmente a ideia de inclusão e acessibilidade. E mais, a ideia de capacidade civil. O Estatuto foi capaz de revogar o Código Civil, né? Tá ligado, né? Estatuto, ó, fodão. Então, por que nós vamos começar por ele? Porque ele é o mais importante. Depois de termos solidificado nas nossas cacholas o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, que vige, que é o marco máximo hoje acerca das normas da pessoa com deficiência, nós vamos começar a desmembrar as demais normas que aqui, as demais leis que aqui estão elencadas para vocês, tá? A começar pela norma 7853 de 89. Ela servia como o Estatuto da Pessoa com Deficiência antes do Estatuto existir. Ela foi o conjunto normativo mais importante até o ano de 2015. E o que ela trazia? Ela regulamentava, ela era, na verdade, regulamentada, tem um decretinho, né, aqui, ó, 32, e ela trazia, gente, mais especificamente, as questões que envolviam assegurar a participação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, ela falava de conjunto de direitos e garantias, fala porque ela não está revogada, mas ela está complementada, ela foi complementada pelo Estatuto da PCD. E ela falava, e aí em alguns aspectos ela foi sendo revogada, em outros ela está mantida, mais sobre a inclusão, sobre a ideia de participação, a ideia de fomento e desenvolvimento na área profissional. Vai trazer conceitos importantes também, como a ideia de inclusão, vai trazer, tá? A gente vai ver ela. E ela foi revogada em alguns artigos e mantida em outros, certo? Pelo Estatuto de 2015. Então, ela servia como estatuto desde 89 até 2015, ela era a lei master. Nós vamos estudar também o decreto regulamentador para institucionalizar algumas políticas públicas que ela trouxe. Então, vamos casar esses dois instrumentos. A 8160, vocês vão me falar, poxa vida, né? É tão específica essa norma, por que eu preciso trabalhar? Nós vamos trabalhar aqueles... A 8160, ela menciona o portador de deficiência auditiva. Nós vamos pincelar, gente, vamos passar pincelando por todas as normas que mencionarem pessoa com deficiência. O prof. Marcelo Sobral me ligou e disse, Jéssica, a gente não faz aposta. Nós não fazemos apostas no Papa Concursos. Então, nós queremos que o nosso aluno, quando for para qualquer site de busca de questões, sentar para estudar pessoa com deficiência, ele vai ter condições de acertar 100% das questões com a tua aula. Toma, né? Toma distraído. Então, dessa formatação de aula, eu disse ok. Eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez
eu ouço de um coordenador de curso um ok para formatar um curso e dar a importância que os estatutos precisam ter. Porque todo cursinho que chama, né, para a gente dar uma aulinha, dar uma palestra, dar dicas, são formatações diferentes. A gente vai lá, dá 6, 7 dicas, dá 30, 40, 1h30, 2 horas de aula, de 3 lâminas, só com os títulos das normas que podem cair no teu concurso, né? E aí depois o aluno erra e o professor é podre. Quer dizer, é muito difícil. Eu rezo toda hora para Nossa Senhora do concurso para eu acertar. Em regra, eu acerto 3 de 4, né? Em concursos de nível técnico, em que a banca não tenta dificultar e faz cagada, como a gente vai ver em algumas questões, geralmente eu acerto 4 de 4, né? Então a gente reza muito para Nossa Senhora do concurso para acertar exatamente o que aquela banca vai resolver cobrar de vocês. Mas é muito difícil. E aqui, neste formato de curso, tu vais ter a compreensão e a capacidade de esgotar e de acertar e de gabaritar a questão que vai aparecer para ti, tá bom? Então me sinto confortabilíssima para te falar que a gente vai trabalhar sim, mas é claro que de acordo com os direitos fundamentais e as garantias que vocês vão acompanhar comigo no estatuto, vai ser muito mais tranquilo, vocês vão ter os conceitos já na cachola, e aí a gente vai só olhando, mas com relação a uma pessoa com deficiência auditiva, o que eu vou frisar? E pá, esqueminha, entenderam? Então, na verdade, essa aula introdutória ela é a mais importante para te tranquilizar, para te orientar qual vai ser a formatação seguinte e justificar o porquê nós vamos começar pelo Estatuto do PCD, tá bom? Na sequência, tem a 8213 que é da Previdência, Jéssica, pelo amor de Deus, vamos falar sobre benefício previdenciário e assistenciário aqui, mais ou menos. Mas, é claro, né, gente, apenas nos artigos que competem ali aqui no meu guarda-chuvinha, né? Os artigos que mencionarem a assistência social e como que funciona a previdência para as pessoas com deficiência. Então, a gente vai olhar, sim, especificamente os institutos normativos que nos competem observar, tá bom? A 8899, gente, fala do transporte coletivo, mas interestadual, porque o próprio estatuto vai falar do transporte municipal, a Constituição vai falar, mas o interestadual havia uma certa lacuna normativa, então a gente vai ver a leizinha e vamos ver o decreto regulamentador. A 10048 de 2000 trata da prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. A 10048 e a 10098 são tops. Essa daqui é bem pequenininha. Na sequência, nós temos a 10098, que traz os critérios para acessibilidade. Como que eu determino os critérios para acessibilidade? Nós vamos ver no Estatuto o conceito de acessibilidade. Nós vamos conversar sobre qual é a diferença de a pessoa com deficiência para a pessoa com mobilidade reduzida. Será que a pessoa com mobilidade reduzida também tem proteção pelo Estatuto? O Estatuto, a Lei 13.146 de 2015, protege a pessoa com mobilidade reduzida, sim ou não? Entendeu? Tá entendendo a complexidade? Tá entendendo? Então, aqui, pessoal, a gente vai observar uma norma que menciona especificamente quais são os critérios para eu escalonar a ideia da acessibilidade e a ideia da pessoa com mobilidade reduzida. Tá? E aí, essas leis, claro, elas vão complementar o Estatuto, vão conversar com o Estatuto. A 10098 é mais extensinha no decreto regulamentador dela, da 10048, e ela é imprescindível. A Convenção Interamericana, pessoal, nós temos duas convenções. A convenção que foi adotada, né, pelo decreto aqui em 2001, e nós temos a mais importante delas, que é a convenção adotada aqui da pessoa com deficiência, que é de 2007. Essa daqui de 2001, a gente vai dar uma olhadinha nela. A convenção, ela é uma convenção interamericana, portanto, né, apenas aqui nas Américas, que menciona as pessoas portadoras de deficiência, já visto que ainda estamos aqui no ano de 2001, e foi internalizada pelo direito brasileiro, pelo decreto 3956. É uma convençãozinha que já menciona a ideia da igualdade, a ideia da inclusão, a ideia do tratamento com o exercício da cidadania para a pessoa portadora da deficiência, mas ela foi um instrumento normativo
interamericano de bastante relevância. Depois nós vamos olhar o decreto 5296, gente, que regulamenta as duas leis. Esse decreto aqui que eu falei para vocês que ele é bacana. Ele regulamenta, então, a 10098 e a 10048. E vejam que esse decreto é de 2004, né? Então, nós tivemos um tempo de 4 anos sem regulamentação. E aí a gente sabe, né? Quando não tem decreto regulamentador, as políticas e ações afirmativas às vezes ficam suspensas. Então, vamos trabalhar esse decreto e o que ele fez pelos 2 institutos normativos. E depois, a leizinha 11.126, que fala do deficiente visual e o seu ingresso, né? A sua incorporação e efetivação do portador de deficiência. Então, junto com a ideia da introdução e aceitação do cão-guia. Pode parecer bobinho, mas é bom que a gente saiba que existe uma lei protegendo, que houve um clamor social nesse sentido. E o que a lei estabelece? Quais são os limites para o PCD levar o cachorrinho, tá? Vejam que é uma lei de 2005, 10 anos antes do Estatuto. Na sequência, então, pessoal, a convenção mais importante de todas, a título das duas, né, de 2001 e esta, a título de relevância para a construção do Estatuto. A Convenção de 2007, vocês vão observar que ela não é apenas interamericana, mas ela é uma convenção geral, assinada da ONU, assinada em Nova York e incorporada pelo direito brasileiro, pelo Decreto 6949 em 2009. Tá? Mas ela sim foi recepcionada pelo direito brasileiro, incorporada e traz, pelo próprio nome que vocês estão observando, né, os direitos das pessoas com deficiência. Qual foi a maior contribuição? Acabou com essa ideia de portador, mudou o conceito da pessoa com deficiência. Já fala ali, já nos dá um puxão de orelha com relação à proteção, com relação à efetivação da cidadania, com relação... Essa efetivação da cidadania que eu estou falando para ti é da capacidade civil, que a gente vai ver que o Estatuto da PCD, ele, 360 graus na capacidade civil. Tá? Deu um chapuletaço na sociedade brasileira. Depois o decreto 7612, que é o Plano Nacional. Ah, Jéssica, mas a gente vai... Por que esse Plano Nacional é um conjunto de normas políticas? Sim, ele é enorme. Tá? Não desespera, não bate choro. A gente vai trabalhar pontos mais relevantes, vamos esquematizar. O que é um plano? Plano Nacional do Idoso, Plano Nacional da Pessoa com Deficiência. São planos, são conjuntos de normas com caráter mais político. Afinal, tem-se a prioridade aqui de objetivar e seguir os objetivos, calcar aquelas finalidades, ok? Então, um plano de metas, um plano de objetivos. Então, uma finalidade mais política, mas na verdade, para institucionalizar as ações afirmativas que a gente vai mencionar o tempo inteiro do Estatuto e as políticas públicas para a gente visualizar na prática, tá? Chegamos no Estatuto, eu fiz aqui a construção do conteúdo programático de ordem pela ordem cronológica, né? E aí chegamos finalmente em 2015 com a aprovação do Estatuto da PCD, tá? Caímos então de cabeça de acordo com as premissas da convenção adotada e internalizada pelo direito brasileiro, a convenção lá de 2007, mas internalizada em 2009, tá bom? Então, houve um instrumento responsável pela incorporação, pela feitura, né, pela sanção de uma lei protetiva PCD? Claro, se houve um instrumento, o Estatuto da PCD vai falar. Artigo 1º, parágrafo único, ele vai dizer: a pessoa com deficiência e esta lei protetiva à pessoa com deficiência é inspirada, teve como aporte, fundamento, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa foi a lei responsável pela criação, sanção do Estatuto. E por fim, gente, a gente ainda vai observar uma leizinha, a 9508, que é uma leizinha que, como eu recebo perguntas sobre ela. Então, eu coloquei no teu conteúdo programático para que a gente discuta, converse um pouquinho também, né? Eu recebo perguntas no sentido de que ela é a lei que prevê o percentual de reserva de vagas para pessoa com deficiência em concurso público. Então, vem perguntas das mais variadas ordens com relação a esta
lei. E por isso a gente vai discutir um pouquinho sobre essa reserva de vagas, a ideia, não discutir apologia política e apologia aqui com relação, né, às tuas convicções pessoais, mas compreender a reserva de vagas, tanto para concursos públicos, vamos conversar um pouquinho sobre a reserva de vagas também em empresas e os incentivos que essas reservas recebem, né, que essas empresas recebem do poder público. Vamos conversar sobre toda a reserva, tá? Toda a reserva de vaga à pessoa com deficiência, seja em concurso, seja no ambiente público ou privado, tá bom? Então, essas questões aí de reservas percentuais, será que eu posso pleitear, tá? A gente também vai discutir, porque é onde gera, na prática, na nossa vida, gera muita dúvida. E, volto a dizer, né, é complicado a gente não ter ou não olhar para a norma certa para ter essas respostas. Então, a gente tem que ter o direcionamento correto e a interpretação madura do tema. Então, com essa construção, com esse conteúdo programático, eu tenho que te dizer que tu vai estar preparado, tá? Então, vai estar maduro para responder as questões que possam aparecer pela frente. Certo, meu bom? Muito bem. Jéssica, tá faltando alguma coisa? Claro que tá faltando falar da Constituição Federal, tá, gente? Então, nós vamos iniciar propriamente aqui o bloquinho, conversando sobre a Constituição Federal e o que a Constituição traz acerca da pessoa com deficiência, especificamente, o que ela se preocupa em mencionar de mais relevante, de mais importante, que tu precisa levar para a tua prova. Por quê? Porque pode se deparar com uma questão que pela ecologia de saberes, adoro falar isso, pela ecologia de saberes, pela construção multidisciplinar, né, trazer aí fazer uma conversa entre institutos normativos. E a Constituição, ela é o fundamento, tá? A gente tem a Convenção, sim, nós temos a Convenção de 2007, que foi fundamental também, mas a Constituição, ela incorpora, então, os ideais da proteção à pessoa com deficiência. Ainda que o seu texto normativo aborde, traga a terminologia portador da deficiência, que dá uma dorzinha na gente, né? Em alguns institutos, em algumas normas, ela lança as premissas de efetivação e igualdade material às pessoas com deficiência. Então, o que a Constituição faz pela PCD? Ok? Então, tu vais aí começar o teu esqueminha, vai colocar aí, né? Deixa eu pegar o apagador. Lei número 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Escreve grandão aí. Pessoa com deficiência, tu coloca um balãozinho, um asterisco, um adesivo da Mônica, dá um beijo na folha, faz qualquer trem aí pra tu olhar e pensar, o que é isso, meu Deus? Tá? Por quê? Então, aqui, gente, primeira questão, né? Pessoa com deficiência, PCD, não existe mais portador. Anota, escreve, é burro, tu vai esquecer depois, olha. Ai, ai, ai. Vimos, então, a construção normativa no teu conteúdo programático. Então, houveram normas que, direta ou indiretamente, ajudaram, contribuíram, serviram como aporte para a construção do Estatuto, mas com certeza. Sobretudo a Convenção de 2007, ok? Então, se você quiser anotar fundamentos, o mais importante dos fundamentos normativos o principal deles é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ok?
de 2007, incorporado em 2009. Este foi o principal instrumento, tá? Título de normas de direito internacional, né? Normas de direito internacional. E claro que para a construção do estatuto, né? Do estatuto, os princípios, né, de proteção, as diretrizes, também constam da Constituição Federal de 88, mas foram superados pelo Estatuto. Por quê? O Estatuto da PCD, ele é uma norma específica, especial. E aí, lá que a gente comentou, pelos critérios de antinomia, de resolução das antinomias aparentes, a norma específica ou especial não pode regulamentar uma norma geral? Claro que pode, é a função da norma específica ou especial, né? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que ele fez? Ele regulamentou, ele implementa condições, eu vou colocar normas, tá? Para que se entenda regra, princípio, norma, lato sensu. Normas, ele implementa normas que complementam os institutos normativos que foram prévios a ele, atribuindo eficácia aos direitos fundamentais, de modo a promover o que, gente? A igualdade material, ok? Então, onde que nós vimos essa tentativa? Desde o primeiro artigo do Estatuto, que ele vai falar da inclusão e igualdade de oportunidades. Então, quando ele fala em igualdade material, ele usa da terminologia inclusão da pessoa com deficiência, respeitado o seu potencial, respeitado as suas restrições e, principalmente, desenvolver todas as suas aptidões em igualdade de oportunidades. Esta é uma terminologia que vocês já vão observar como objetivo inicial no artigo 1º do Estatuto da PCD, tá? Então, vamos olhar para a Constituição Federal como uma norma hierarquicamente superior e ainda geral, tá? Por quê? Porque ela foi regulamentada, então, pela norma infraconstitucional, que é específica. O artigo 7º da Constituição Federal fala da ideia dos direitos aos trabalhadores, tanto da área rural quanto da urbana, né? Dentro da ideia da compreensão dos direitos ao trabalho. E aí fala da questão da pessoa com deficiência ser ou não aceita no ambiente funcional dela, compreendendo, então, a proibição da discriminação no ambiente laboral, sobretudo com relação a quanto a pessoa com deficiência ganha. Então, é proibida toda e qualquer forma de discriminação no tocante ao salário e, sobretudo, com relação aos critérios admissionais. Então, a entrevista, a seleção de emprego deve ser providenciado todos os mecanismos para assegurar assecuratórios ao direito da pessoa com deficiência para participar de um processo seletivo aí equânime, isonômico, igualdade material, tá? Então, o primeiro artigo fala da ideia da participação e igualdade de condições também no mercado de trabalho. O 23 vai mencionar para ti, tu pode colocar assim, ó. CF, 7º, inciso 31, né? Isto, igual salário, igual processo admissional. Então, dentro do processo admissional, tem entrevista, a ideia de provas, seleção de título, tem que ser os mesmos requisitos. O artigo vai continuando aí. Artigo 23
da Constituição Federal, especialmente com relação ao inciso 2, fala da ideia da competência dos entes. O 23 vai dizer, é de competência comum. União, Estado, DF, município, todo mundo, a galera inteira tem que falar sobre cuidar da saúde, da assistência e da proteção a garantias fundamentais de direitos fundamentais da PCD. Então, vocês vão colocar 23, saúde mais garantias fundamentais, igual competência comum. Escreve aí. Vou apagar. Competência comum. Cadê o apagador? Aqui. Apagar pra cima também já, né? Garantias fundamentais, competência comum. Todos os entes da federação, tá? Ok. Continuando. Puxa uma frecha. Continuando. Vamos para o artigo seguinte, 24. Competência. Cuida da competência aí, gente. O 23, a competência é comum. Coloca um balãozinho, um asterisco, adesivo da Mônica, dá um beijo na folha. E o 24? O que diz? Compete a quem? União, Estados e DF equivalendo a Estado. Ponto. Não fala de competência do município. Não tem município aqui. Tá? Então, vai anotar? Vai anotar, exceto o município. Jéssica, eu vi isso no direito constitucional. Já estudei isso aí. Mas aqui tu vai reforçar, porque aqui tá falando da PCD. Escreve e não amola. Inciso. Tá? O que vai falar pra gente o inciso 14? Proteção e integração. Olha a premissa aí, Premissa do quê? Da inclusão que vai aparecer no estatuto, tá? Então, fala de proteção mais integração. Rima com o quê? Compete à União, Estado e DF. Lembra da União, Estado e DF. E lembra que município não. Aliás, isso é uma boa, né? Proteção mais integração, município não. Tá? Show? Artigo 37 do LIMP. Ai, não. LIMP em constitucional, LIMP em administrativo e LIMP em PCD. Eu não aguento mais a LIMP. Tá tudo limpo já, né? O LIMP. Aqui ele bonito. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Show! O que importa pra gente pensar no LIMP? O LIMP, inciso 8, diz: primeiro, que a administração pública direta ou indireta tem que observar os princípios do LIMP. Quais são os âmbitos todos? União, Estado, DF e municípios. A lei reserva o quê? O percentual de cargos e empregos públicos a pessoas portadoras de deficiência. Onde é que está o fundamento para reserva de vagas? No LIMP, né? Aliás, no 37 caput não, 37 inciso 8. Então, tu vais anotar, meu amiguinho, reserva de vagas. Show? Tem que âmbito administração pública direta e indireta, mais todos os entes, União, Estado, DF e municípios. Administração direta e indireta, o medo e a fase. Município, Estado, Distrito Federal, União, mais Fundação, Autarquia, Sociedade, Economia Mista e Empresa Pública. Então, tu vai colocar medo mais fase. E aí, tu vai colocar reserva de vagas a PCD. Fala quanto é, qual o percentual?
Por isso que nós vamos ver a leizinha, que tudo bem, já é 5%, a gente já sabe, mas a gente vai ver a leizinha depois, tá? O fundamento dela tá aí. Na sequência, gente, artigo 40 vai falar pra gente do sistema previdenciário. Primeiro, tá dizendo o seguinte, nós vamos ter um regime geral de previdência. O artigo 40 fala do regime geral de previdência social, fala que ele tem caráter contributivo. Isso tu estuda lá em constitucional e previdenciário, né? Mas vamos ver aqui, solidário. Aí fala que é vedada qualquer forma de discriminação, exceto, aí tu vai ter que colocar aí, vedada a adoção de requisitos ou critérios diversos. Então, vedada a distinção para concessão de aposentadoria, só que a exceção é o que nos importa. A exceção é quem? Dentre as exceções, inciso 1º, que nos importa, PCD. PCD pode ter critério diferente, então? Claro que sim. Quem vai regular? Norma específica. O artigo 100, vamos ver se vai dar para terminar esse bloquinho aqui. Acho que vai ficar grandão esse bloquinho, né? Vamos ver o 100 se fala de previdência para a gente encerrar na mesma matéria, na mesma pegada. Aqui tá falando dos precatórios, gente, pra gente se ligar aqui dos precatórios, o que tu vai lembrar aqui no pagamento de precatórios. Os precatórios, devidos, portanto, por quaisquer dos entes da federação, todos os entes, o medo todo, todos os precatórios deverão ser pagos prioritariamente, tem direito de preferência. Quem? A nossa maravilhosa pessoa com deficiência. Tá? Então, pagamento precatório, preferencial, pessoa com deficiência. Isso está no estatuto também, mas o fundamento está aqui. Aqui, só para terminar a previdência, nesse bloquinho, fala de novo do regime geral, caráter contributivo e solidário. E aí nós temos no parágrafo 1º, então, os requisitos e critérios que podem ser diferentes para a pessoa com deficiência, que já está anotadinho ali, tá? Quem vai regulamentar a lei específica? Vocês vão ver que tem lei específica e o próprio estatuto menciona os critérios diversos, especialmente para assistência e concessão do regime previdenciário, regime geral, né? O mesmo regime adotado. Aqui o 203 vai falar para a gente da assistência social, que está junto com a ideia da previdência, mas o 203, então, fala da assistência e ele é muito importante, porque lembra quando, não sei se você já viu, né? Mas a gente vai falar do BPC, porque a assistência social é a segunda, como eu disse para vocês lá na aula de Estatuto de Idoso, que tu teve comigo, é a segunda face da moeda, né? Da mesma moeda, do Seguridade Social, assistência e previdência. E a assistência social, gente, vai trazer a prerrogativa, então, de prestação, ajuda, né, no benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, aquele que não puder manter o seu sustento ou tê-lo provido por sua família. A gente vai falar bastante sobre isso. A ideia ainda é habilitar e reabilitar a pessoa com deficiência, promovendo sempre a sua integração. Então, a gente vai falar em assistência, habilitação e reabilitação, inclusive para que ela possa voltar ao mercado de trabalho, se assim for possível. São 2 capítulos ainda do teu estatuto, tá? O 207 fala do ensino, da educação. Sistema educacional no Brasil é o quê? Inclusivo, já leram? Alguma vez já tiveram que estudar para concurso público que lá cai as leis da educação? Eu já trabalhei a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação para concurso da PREF, do magistério. Então, trabalhamos bastante a respeito da autonomia e da estruturação do sistema educacional que é inclusivo. Então, as universidades apresentam as UNE, né? Autonomia didática, científica, pedagógica, financeira, administrativa, princípio da indissociabilidade e, especialmente, o atendimento educacional, a PCD. Então,
deve haver no âmbito das universidades também um atendimento especializado. A PCD, tá? Ainda preferencialmente, e aí grifem o preferencialmente porque não é regra, preferência no sistema regular de ensino. Então, ter o acompanhamento, gente, dentro do sistema público e na grade regular, nas turmas regulares. Certo, meus bons? Então, vamos encerrar por aqui. Daqui a pouco a gente dá continuidade à instrução normativa da Constituição e vamos encerrar essa parte introdutória e já cair de cabeça no Estatuto, tá? Mas essa parte é muito importante, então eu peço que tu valorizes esse blocão de aula aí. Então agora dá uma respirada para a aula não ficar muito grande, faz um cafezinho, faz um Cooper e daqui a pouco a gente volta.